Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Lembremos novamente para que os aparelhos celulares sejam colocados em modo silencioso, por gentileza. Dando continuidade aos trabalhos para a apresentação da palestra Meios Adequados de Solução de Controvérsias e sua integração com o Poder Judiciário, compõe a mesa como coordenador o professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dr. Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, como palestrantes, juiz federal Bruno Takahashi, coordenador da Central da Conciliação de São Paulo e membro do Comitê Gestor da Conciliação, a professora Elizabeth Tippett, da Universidade de Oregon, por meio de videoconferência, a professora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas Direito, doutora Maria Cecília de Araújo Asperti, e também a coordenadora do projeto íntegra de mediação em crimes de gênero e formadora de mediadores, negociadores e conciliadores pelo Conselho Nacional de Justiça, a doutora Célia Regina Zaparoli. Com a palavra, o doutor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, por gentileza. Bom, doutor Bruno Takahashi, na pessoa de quem eu saúdo todos os demais presentes e membros da mesa, a minha querida professor Liz Tippett, thank you very much for being able to join us. And eu quero também agradecer à doutora Maria Cecília Asperti pela gentileza de nos proporcionar uma tradução adequada à especificidade do tema. Quero agradecer à Escola da Magistratura, EMAG 3, e, naturalmente, ao Conselho Nacional de Justiça, a pessoa doutora Daldice aqui presente, que nos deu a oportunidade de fazer mais esse encontro e mais essa reflexão acerca dos caminhos para o consenso. Bom, na sequência, eu quero dizer que a doutora Liz Tippett não está presente aqui conforme nós desejávamos e conforme tudo planejado, porque, como possivelmente muitos dos senhores sabem, nós tivemos contratempos no voo, a conexão em Dallas ficou com problemas por causa de, enfim, tornados, essa coisa ameaça de tornados. Isso acabou gerando dificuldades em matéria de locomoção. De todo modo, nós desejamos ela virá também para um curso na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Sintam-se todos muito bem-vindos e convidados. O curso será das 9 horas da manhã em diante. E, enfim, nós podemos começar. Eu gostaria de destacar que a professora Elizabeth Tippett é professora associada do Departamento de Direito e coordena um programa de mestrado em Conflict and Dispute Resolution da Universidade do Oregon. Um mestrado bastante conceituado nessa área, uma das, digamos assim, uma das joias da coroa da Universidade do Oregon. E antes de compor o corpo acadêmico, antes de ingressar na Universidade do Oregon, atuou como advogada associada do escritório de advocacia, uma firma de advocacia, Winston Sonsini, Goodrich e Rosati, na área de Direito do Trabalho. É também professora de Direito do Trabalho, além de professora de meios alternativos de composição de conflitos. Ela tem a sua graduação pela Faculdade de Direito, pela Harvard Law School. Bom, com isso, eu passo, então, doutor Bruno, mais alguma consideração inicial? Na verdade, eu só tenho a agradecer tanto a professora Liz, professor Freitas, professora Célia e Cecília, que se dispuseram a vir aqui voluntariamente falar conosco, né? E para a gente aqui da conciliação, do dia a dia, a gente ouve muito falar daquele livro Como Chegar ao Sim, que foi escrito pelo Bruce Patton, Roger Fisher e William Ury. A professora Liz, ela trabalhou diretamente com o Roger Fisher, para contextualizar. Ela foi uma assistente direta do Roger Fisher e, por isso, ela pode nos trazer não só o passado, mas também o futuro aqui. E, para a gente, é um grande prazer, uma grande satisfação em podê-la ouvir um pouco. Tá bom? Muito obrigado. Following, Professor Liz. Professor Liz, we are all welcoming you, and we are ready to start. Okay. Okay. Good afternoon. I'm very sorry not to be there in person, and I appreciate the opportunity to be able to be with you electronically. I would also like to thank Judge Takahashi, also Judge Taldo, Judge Santana,
and Judge Lunardelli for the invitation to speak today. It is a great honor to be with you. I would also like to thank Professor Freitas from the University of Sao Paulo for the invitation to visit Brazil and the opportunity to learn more about your judicial system. Today, I hope to share with you some thoughts about the institutionalization of alternative dispute resolution in the United States justice system, and in particular, to share some of the problems it has revealed about the American justice system. Então, o professor Liz pede desculpa por não estar presente aqui conosco hoje pessoalmente, mas agradece a oportunidade de estar presente virtualmente. Agradece também ao Dr. Bruno Takahashi, à doutora Daldice, bem como ao Dr. Lunardelli, pelo convite para palestrar nesse evento hoje. É uma honra para ela estar aqui. Ela gostaria também de agradecer ao professor Freitas, da Universidade de São Paulo, pelo convite para visitar o Brasil e a oportunidade de aprender mais sobre o nosso sistema de justiça. E hoje ela espera compartilhar conosco algumas de suas reflexões sobre a institucionalização de processos alternativos de resolução de disputa, os ADRs, no sistema judicial norte-americano. E, particularmente, gostaria de compartilhar alguns dos problemas que esses processos têm revelado acerca do sistema de justiça. In the United States, we use the term alternative dispute resolution, or ADR, to mean any process for resolving a dispute that is not litigation. Of course, that means a lot of different processes. It includes negotiation, it includes mediation, it includes arbitration, and in the criminal context, it also includes settlements known as plea bargains. And of course, there are a lot of different kinds of mediation, and arbitration can be binding or non-binding. Então, nos Estados Unidos é utilizado o termo ADR, ou Resolução Alternativa de Disputas, para designar qualquer processo para resolver uma disputa que não seja o litígio, que não seja a litigância. Claro, isso pode significar muitos processos diferentes, inclui a negociação, a mediação e a arbitragem. E no contexto criminal, inclui também os acordos conhecidos como plea bargain, ou uma negociação entre promotor e réu. É claro também que há muitos tipos de mediação, e a arbitragem pode ser vinculante ou não vinculante. The process of institutionalization of ADR in the United States started in the 1970s when a famous Harvard professor named Frank Sander gave a lecture at a conference devoted to the topic of why people were dissatisfied with the American justice system. Professor Sander basically said that the American system was offering litigants a one-size-fits-all process. He argued that the justice system should give people choices about how their disputes will be resolved. He called this idea the multi-door courthouse, that litigants could pick which door to choose instead of being forced through the litigation door every time. O processo de institucionalização desses meios alternativos começou nos Estados Unidos nos anos 70, quando um famoso professor de Harvard, chamado Frank Sander, deu uma palestra em uma conferência voltada à discussão das razões pelas quais as pessoas estavam insatisfeitas com o sistema de justiça. O professor Sander basicamente disse que o sistema estava oferecendo aos litigantes processos genéricos e não customizados. Ele argumentou que o sistema de justiça deveria dar às pessoas opções de escolha acerca de como as suas disputas poderiam ser resolvidas. Ele chamou essa ideia de tribunal multiportas, em que os litigantes poderiam escolher qual porta utilizar, ao invés de serem forçados a ingressar na porta da litigância todas as vezes. In the intervening decades, the American justice system has institutionalized ADR in many different ways. And we now have many different versions of the multi-door courthouse. That also means that in the United States today, litigation is extremely rare. And the number of trials in the United States has been going down for decades, as illustrated in this slide. Nas décadas que se seguiram, o sistema de justiça americano tem institucionalizado os meios alternativos de diferentes formas. Nós temos agora muitas versões diferentes do tribunal multiportas. Isso também significa que os Estados Unidos, hoje, a litigância é muito rara, e o número de julgamentos nos Estados Unidos tem diminuído por décadas, como esse slide mostra. However, the multi-door courthouse did not turn out the way Professor Sanders envisioned, where parties could choose which process was right for them. Instead, American corporations have crafted the multi-door courthouse they want by writing their preferred processes into contracts with individuals. So, for the multi-door courthouse for Americans, most Americans, looks like a bad roller coaster. They end up on a track that they might not have chosen. The track is set out for them.
it doesn't necessarily go where they want, and they might end up feeling a little bit sick at the end. No entanto, a história não se desenvolveu como o professor Sander vislumbrou, ou seja, uma realidade em que as partes poderiam escolher qual processo era melhor para si. Ao invés disso, corporações americanas têm modificado o tribunal multiportas a seu modo, ao inserir em contratos com indivíduos cláusulas indicando os processos de resolução de disputas que as corporações, preferem. Para os americanos comuns, isso tem parecido mais como uma montanha-russa muito ruim. Eles terminam em um trilho que não necessariamente escolheram, foi escolhido para eles, e que não os leva necessariamente onde gostariam de ir. E eles podem mesmo até passar mal no final dessa corrida. So let me explain why. This is a picture of Mount Hood in Oregon, and the lake that is reflecting the mountain is called Mirror Lake. And what happened is that ADR is part of the larger ecosystem that is the justice system. And so it reproduces the strengths, but also the weaknesses of the justice system. So if you have a justice system that is really beautiful, that is working perfectly, where people are very empowered and have a lot of choices, then ADR makes it even nicer. Having a lake next to a mountain is very lovely. But if you have a justice system like an American justice system with a lot of problems, where people are not empowered and informed and are not really able to get a fair process in litigation, then that is going to be reproduced in your ADR processes, unless you address the underlying problems in the justice system. Então, deixe-me explicar o porquê. Essa foto é uma foto do Mount Hood, em Oregon. E o lago que está refletindo a montanha é chamado de Mirror Lake, ou Lago Espelho. Os meios alternativos são parte de um ecossistema maior do que o sistema de justiça. E, portanto, reproduzem os atributos, mas também as fraquezas desse sistema de justiça. Se você tem um sistema de justiça que é muito lindo, que funciona perfeitamente, onde as pessoas são empoderadas e têm muitas opções, então adicionar meios alternativos faz o sistema ainda mais interessante. Um lago perto das montanhas é algo adorável. Mas se você tem um sistema de justiça como o norte-americano com muitos problemas, onde as pessoas não são empoderadas e informadas, você não vai obter um resultado justo por meio da litigância. E isso vai ser reproduzido nos processos alternativos de resolução de disputa, a menos que você enfrente os problemas subjacentes a esse sistema. So in Oregon last year, we had a lot of forest fires. So returning to this analogy, if Mount Hood was on fire, the fire would also appear in the reflection. And I realize that this analogy isn't perfect, since water can help put out a fire, and that is true to some extent with ADR. So it can help a little, ADR can help a little, but it can't fix all of the things in the environment that are contributing to the fire, like, for example, climate change. Nós tivemos muitos incêndios florestais em Oregon no ano passado. Então, retornando à analogia, se Mount Hood estivesse pegando fogo, esse fogo também apareceria no reflexo. Eu reconheço que essa analogia não é perfeita, visto que a água pode apagar o fogo. Isso também é verdade em relação, em certa medida, aos meios alternativos. Podem ajudar um pouco, mas como não conseguem endereçar outras causas que estão erradas no meio ambiente, como, por exemplo, as mudanças climáticas, não consegue consertar tudo no sistema também. So I'm going to talk about 3 examples where this occurs in the U.S. justice system. One is small claims court mediation. The second is the way that corporations have used dispute resolution provisions in contracts. And the third is the way parties use ADR in federal civil court. Então, vamos falar sobre 3 exemplos de como isso ocorre. Um é a mediação nos juizados de pequenas causas. O segundo é a forma como empresas, corporações têm adicionado previsões de resolução de disputas em seus contratos. E o terceiro é a forma como as partes usam meios alternativos na Justiça Federal Civil. So first, small claims court. So Americans have a very idealized view of small claims court. It is supposed to be a people's court. So you don't need a lawyer, and in fact, some small claims courts don't allow lawyers to be present. It's a very quick procedure. All you need to do is file a claim yourself and then serve it on the other party. Then you show up to your court date and you get to be in front of a judge. Small claims court are limited to small dollar value claims. So in Oregon, that is less than $10,000, although that is quite high. Many states have smaller limits. Primeiro, o juizado de pequenas causas. Os americanos idealizaram uma visão do juizado de pequenas causas. Deveria ser uma justiça do povo. Você não precisa de advogados. E, na verdade, é proibido o ingresso com representação de advogados em alguns juizados.
É um procedimento rápido. Você ajuiza a sua demanda, cita a parte contrária e depois comparece na data designada para estar diante de um juiz. Os juizados também são limitados a demandas pequenas, o que varia de um estado para o outro. Em Oregon, por exemplo, o limite é de $10 mil e é até considerado alto. Em outros estados, o limite é menor. This idealized view does not match reality. So what happened is that companies realized the small claims court is really effective for debt collection, like credit card debt, medical debt, car loans, bank loans. So let's suppose that you have a hospital bill and you don't have insurance. Or maybe your insurance doesn't cover the entire bill, or maybe you actually have a dispute over whether the entire bill is owed to the hospital, and you don't pay it. Well, what happens is the hospital will sell the debt to a debt collector for a small amount of money, usually maybe 5% of the value of the debt. The debt collection company will then file a claim in small claims court to recover on the debt, usually with no actual documentation or knowledge of the underlying facts. If the consumer does not show up to small claims court, they lose automatically, they lose by default. And if there is a judgment against them, the consumer must pay the full amount of the loan. But even if the consumer does show up to a hearing, the consumer may not be much better off because the consumer probably has never spoken with a lawyer and may not have access to any legal information. Mas essa visão idealizada não corresponde à realidade. Empresas perceberam que os juizados são muito efetivos para a cobrança de dívidas. Cartão de crédito, contas médicas, financiamento de carros, empréstimos bancários. Vamos dizer que você tem uma conta de hospital e não tenha seguro. Ou que o seu seguro não cubra toda essa conta. Ou ainda que haja uma disputa com relação ao teor dessa conta. Vamos dizer, então, que você não pague essa conta. O hospital irá vender essa dívida para uma empresa de cobrança, geralmente por um valor correspondente a uma fração reduzida do que você deve, algo em torno de 5%. A empresa de cobrança irá, então, ajuizar uma demanda no juizado para recuperar essa dívida, geralmente com pouco ou nenhuma documentação acerca da conta hospitalar e nenhum conhecimento dos fatos subjacentes. Se o consumidor não comparecer à audiência do juizado, irá perder automaticamente por revelia, e o julgamento será contrário a ele e de procedência do valor integral da dívida. Ainda que o consumidor compareça à audiência, não se sairá muito melhor. Isso porque provavelmente o consumidor não conversou com o advogado e possivelmente não teve acesso a qualquer informação jurídica. So even if the consumer has a good legal defense, such as that they declared bankruptcy, or the statute of limitations has run, or the amount the debt collector is seeking exceeds the maximum allowable interest rate, that consumer doesn't know that they have a good legal defense available. In addition, the consumer is often overwhelmed and having a difficult time financially, but the court does not provide social workers or other assistance for handling those financial problems. Further adding to the problem is that small claims judges may not be knowledgeable about the legal defenses available in small claims court, and they have a lot of cases to get through, and even if they did ask about these defenses, the consumer probably has not brought any documentation with them. So in all likelihood, the consumer will be faced with an adverse legal ruling. Então, ainda que os consumidores tenham bons argumentos jurídicos, como a insolvência civil ou a prescrição da dívida, ou ainda o fato de que a dívida, o valor cobrado, exceda o limite de juros permitido, eles não terão acesso à defesa jurídica efetiva. Além disso, o consumidor está muitas vezes sobrecarregado, com dificuldades financeiras, mas a justiça não lhe provê uma assistência social ou outro tipo de assistência para lidar com seus problemas financeiros. Além disso, os juízes nem sempre têm conhecimento dos argumentos de defesa jurídica que seriam cabíveis nesses casos. Como tem muitos casos para lidar, ou mesmo que perguntassem sobre esses possíveis argumentos jurídicos, o consumidor provavelmente não teria nenhuma documentação consigo a respeito. Então, é mais provável que o consumidor irá estar diante de um julgamento juridicamente adverso aos seus interesses. So adding mediation to the mix doesn't really help the problem. Maybe it helps a little, but it can't overcome all of the factors that make this system problematic. So in Oregon, many small claims mediators are volunteers. These volunteers may not be lawyers, they don't specialize in consumer law, and they might just be there to see if a deal can be reached and do not provide legal advice. And so, the debt collection company's willingness
to offer concessions is mostly based on how knowledgeable the consumer is about their rights. So usually consumers who are not informed about their rights will agree to pay the entire debt and interest over a period of time. Now, maybe agreeing to pay the debt might be better than having a judgment against you, but that's not always true. For example, if a consumer really needs to pay for food or electricity, servicing an old debt may not be the best decision for them. Also, mediation in small claims court is quasi-mandatory. So in the morning, the parties will appear for their hearing, and the judge will basically tell them to go to mediation. The judge usually does not ask them if they want to go or not. And debt collection companies like mediation because it gives them an opportunity to pressure the consumer in person to pay down the debt. Adicionar a mediação nessa conta não resolve o problema. Talvez possa ajudar um pouco, mas não resolve todos os fatores que fazem com que esse sistema seja problemático. Em Oregon, os mediadores dos juizados geralmente são voluntários. E esses voluntários podem ou não ser advogados, mas não seriam necessariamente especializados em direito do consumidor. Estão lá somente para ver se é possível chegar a um acordo e não fornecem informação jurídica. Mas, geralmente, a intenção da empresa de cobrança de oferecer qualquer concessão está mais relacionada ao quão bem informado o consumidor está acerca de seus direitos. Geralmente, consumidores basicamente concordam em pagar toda a dívida, com uma taxa de juros um pouco reduzida por um longo período de tempo. Isso talvez seja, em alguns casos, melhor do que um julgamento desfavorável, mas em alguns casos não. Por exemplo, se um consumidor precisa custear alimentação e eletricidade, talvez parcelar uma dívida antiga não seja a melhor decisão para ele. A mediação dos juizados é quase obrigatória, no sentido em que, na manhã em que as partes comparecem perante o juiz, ele basicamente vai encaminhar as partes para uma mediação, ou aconselhá-las fortemente a tentar uma mediação antes da audiência que ocorrerá na mesma manhã. E as empresas de cobrança de dívida gostam da mediação, porque é uma forma de estar diante do consumidor para pressioná-lo ao pagamento, de modo que sintam uma pressão moral para firmar o acordo. Here is another example of how companies use ADR to their advantage. And this is a contract, this is Netflix's contracts with American consumers. And you can see, if you look at it, they're requiring consumers to use arbitration and not court. Okay, so in American courts, these types of contracts are called contracts of adhesion, meaning take it or leave it. So a contract like this one, a consumer might just press accept on their computer or on their TV instead of actually signing it. In general, American courts enforce all of these alternative dispute resolution provisions in contracts, especially arbitration provisions. And that's because of a 1925 statute called the Federal Arbitration Act, which basically says that arbitration agreements are enforceable as written. Now, recently they include class action waivers. So class action waivers will say that you can't bring a class action in court, but they also say that you can't bring a class action in arbitration. In other words, you can't bring a class action anywhere, which makes arbitration incredibly advantageous, especially for large companies. And again, the US Supreme Court has affirmed that these contracts are enforceable. So what American companies do is structure their contracts to specifically use the processes that the companies find to be most effective and most favorable. E aqui temos um exemplo de como as companhias aprenderam a usar os meios de solução alternativa para servir os seus interesses. E mostramos aí o contrato do Netflix, que requer que os consumidores usem arbitragem e não o judiciário. Então, os juízes americanos geralmente determinam o cumprimento de contratos, mesmo quando sabem que são contratos de adesão, ou contratos de tudo ou nada. Isso inclui contratos que você simplesmente clica o aceito no seu computador ou na sua TV, ao invés de assinar. Em geral, a justiça americana irá cumprir, efetivar esses contratos contendo cláusulas de resolução de disputa, especialmente com a arbitragem, com nenhum limite de como esses processos serão estruturados. Isso é particularmente verdadeiro no tocante à arbitragem, em razão de uma lei de 1925 chamada Federal Arbitration Act, que basicamente diz que convenções de arbitragem são eficazes de acordo com a sua redação. Recentemente, eles incluíram também renúncias à ação coletiva, que faz com que você não possa propor uma ação coletiva em juízo. Também faz com que você não possa propor uma ação coletiva na arbitragem. Em outras palavras, você não pode entrar com uma ação coletiva em lugar algum.
Isso faz com que a arbitragem seja extremamente vantajosa, especialmente para grandes empresas. E, recorrentemente, a Suprema Corte tem reconhecido que esses contratos são eficazes. Então, empresas americanas estruturam seus contratos especificando os processos que acreditam serem mais financeiramente efetivos e favoráveis. Next slide. Okay. I think it is this one, 13. Yeah. 13. Is it frozen? No, I don't see it on my screen. It's already Did on. it come up? Yeah? It's on? Okay. The doors. Yes. With doors. Yes, more doors. Yeah. Yeah. Okay, so these companies basically have a multi-door contract where they pick and choose which processes suit them best. So often they will require that they receive notice before any claims, which provides an opportunity to negotiate, but also a basis for later claiming that the consumer breached the contract by not providing notice. In unusual cases, these companies also require that the consumer go to mediation before an arbitration filing. But the most important provision in these contracts is binding arbitration. There is no meaningful appeal to arbitration. The company can also place strict limits on the damages that you can recover. And of course, you waive your right to bring a class action. Typically, in these contracts, litigation is not available at all, except for small claims. Although sometimes the company gives itself the extra right to sue for injunctive relief or emergency relief, because companies actually like to streamline ways that the courts handle emergency relief petitions, like for trade secret misappropriation. So they often include an exception in the contracts that allow companies to do so. These contracts suit company preferences really well, and they might be okay for some consumers. For example, some consumers might be happy to use small claims court as a remedy. But most cases involving consumers are brought as class actions, and without class actions, the claim is not viable. For example, scholar Cynthia Estland found that the primary impact of these arbitration provisions is that the number of claims against these companies is vanishingly small. So for plaintiffs' lawyers, arbitration is not attractive and litigation is not available, so the plaintiffs' lawyers do not bring the claims at all. Então, essas empresas, basicamente, têm um contrato multiportas. Elas podem escolher livremente os processos que atendem melhor aos seus interesses. Então, frequentemente, elas exigem receber uma notificação antes de qualquer demanda, o que lhes confere uma melhor oportunidade para negociar. E também é a base para futuras alegações que o consumidor inadimpliu o contrato por não ter enviado essa notificação prévia. Em casos pouco comuns, os contratos prevêem mediação antes do ingresso com a arbitragem. E a previsão mais importante é a arbitragem vinculante. Não há nenhum recurso propriamente dito nessa arbitragem vinculante. A empresa também pode colocar limitações estritas quanto aos danos que podem ser reivindicados. E, claro, você também terá que renunciar às ações coletivas. Geralmente, nesses contratos, o processo judicial não está disponível para nada, exceto os juizados especiais. Ou a empresa também prevê a possibilidade de ajuizar uma demanda de obrigação de fazer ou com pedido de tutela de urgência. Empresas, na verdade, gostam da forma simplificada com a qual o judiciário lida com pedidos de urgência, para questões como apropriação indevida de segredos comerciais. Então, elas geralmente incluem exceções contratuais que permitem elas a fazerem isso. Esse tipo de previsão contratual serve muito bem às empresas. Também podem ser aceitáveis para os consumidores. Por exemplo, os juizados podem ser vias de acesso razoáveis para alguns consumidores, mas as ações coletivas tendem a ser a melhor forma como as demandas coletivas são resolvidas, e sem as ações coletivas, essas demandas não são viáveis. Por exemplo, a pesquisadora Cynthia Estland descobriu que o primeiro impacto dessas provisões sobre a arbitragem é a redução drástica do número de demandas contra essas empresas. Para o advogado do autor, a arbitragem não é atraente e o processo judicial não é possível. Então, eles não litigam de forma alguma. Next, I would like to talk about ADR in the federal civil court system. Federal civil courts actually resemble a multi-door courthouse to some extent because parties generally choose ADR early and often. But it's not necessarily because ADR is the best way to resolve their claim. It's because litigation is prohibitively expensive. Lawyers who represent corporations charge many hundreds of dollars an hour. So going to trial would cost hundreds of thousands of dollars. And even a very large company would find this cost painful. Litigation is also inefficient for many claims.
If a case is worth less than $100,000, the cost of litigation is more than the value of the claim. So parties are going to want to find a way to settle. The other thing driving up the cost of civil litigation is discovery. Nowadays, electronic discovery involves huge amounts of email and electronic documents. Consequently, the amount of attorney time required to review those documents and produce them to the other side is astronomical, and so is the cost. Plaintiffs' lawyers also have a strong incentive to settle because they are paid a contingency. Those contingency fees are usually 33 to 40% of the value of the case. A plaintiff's lawyer would rather settle early for a lower amount than incur all of the cost of litigation for a slightly higher settlement. So plaintiffs' lawyers are also very strongly motivated to settle. Agora, gostaria de discutir o ADR na Justiça Federal. Cortes federais, em alguma medida, se assemelham muito com tribunais multiportas porque geralmente as partes escolhem meios alternativos cedo e com frequência. Mas isso não se dá necessariamente porque acham que os meios alternativos são a melhor forma de resolver a sua demanda. É porque o processo judicial é custoso a ponto de se tornar inviável. Advogados que representam grandes corporações costumam cobrar muitas centenas de dólares por hora. Então, ir a julgamento representa algumas centenas de milhares de dólares. Um número grande de empresas acha esses custos impactantes. O litígio também é ineficiente em muitos casos. Se um caso tem um valor inferior a $100 mil, o custo para a litigância é ainda maior do que o custo envolvido. Então, as partes têm que encontrar uma forma de transacionar. Outro fator que aumenta os custos do litígio no âmbito civil é a instrução probatória. Hoje em dia, a instrução probatória envolvendo tecnologia demanda um grande número de e-mails e de documentos eletrônicos. Consequentemente, o tempo dos advogados destinado para analisar esses documentos e para produzi-los para análise da parte contrária é astronômico, assim como os custos. O advogado dos autores também tem fortes incentivos para fazer acordo, pois são pagos no êxito. Seus honorários geralmente transitam entre 33% e 40% do valor envolvido no caso. Um advogado de autor prefere fazer um acordo mais cedo no processo por um valor menor do que incorrer em todos os custos do litígio por um acordo um pouco mais interessante. Por uma sentença um pouco mais interessante. Esses advogados são muito motivados para transacionar. Even though American culture presents lawyers as highly adversarial, which is true, American lawyers also have strong norms and practices around settlement, which are buttressed by the federal rules of civil procedure as well as local rules of court. For example, in the context where I worked as a lawyer, employment law, it was very common for plaintiffs to send what is known as a demand letter to the defendants before filing a lawsuit. A demand letter explains the basis of the claim and ends with a proposed settlement. Defendants then respond with their defenses and usually offer a counteroffer. In general, the settlement proposals in demand letters tend to be extreme, but the informal practice of issuing demand letters opens the door for further talks, not just prior to filing the case, but also throughout the litigation. Ainda que a cultura norte-americana apresente seus advogados como muito adversariais, o que é verdadeiro, existem também fortes normas e práticas acerca dos acordos, que são apoiadas pelas regras federais do processo civil, as Federal Rules of Civil Procedure, bem como regras locais das cortes. Por exemplo, no contexto que eu atuava como advogada, no direito do trabalho, era muito comum para autores escreverem o que se entendia como uma carta de demanda para o réu antes de ajuizar a demanda. Essa carta explicava a base da demanda e terminava com uma proposta de acordo. Réus, então, respondiam com suas defesas e, frequentemente, com uma contraoferta. Em geral, as propostas de acordo na carta eram extremas, mas a prática informal de enviar essas cartas era de se abrir as portas para conversas, não somente antes de ajuizar uma demanda, mas durante todo o processo. The federal rules of civil procedure also generally require the parties to discuss settlement options at an early stage of the case and to submit a joint filing to the court. It is usually at this conference where the parties note whether they are amenable to negotiation, and sometimes they will request a settlement conference presided over by the judge. A settlement conference is an informal mediation with the judge presiding over the case, or sometimes another judge or a magistrate judge. During a settlement conference, the judge will usually note the weaknesses of the cases for both sides and the uncertainty over how the judge will decide an upcoming motion. The judge generally prefers for cases to be removed from the docket, and so typically will apply pressure on the parties to reach a resolution.
Most judges also typically require the parties to meet and confer to resolve discovery disputes before filing a motion. Usually a telephone call will suffice, and these calls can be quite lengthy. Sometimes the meet and confer process will resolve all of the discovery disputes, but at the very least, the process tends to narrow down the disputed issues to a few items for the court to decide. As Federal Rules também exigem que as partes discutam opções de acordo nos primeiros estágios do processo e submetam acordos conjuntamente ao juízo. É usualmente nessa audiência que cada parte se depara, busca reparar se a outra está aberta para a negociação, e algumas vezes requerem uma audiência de conciliação a ser presidida pelo juízo. Uma audiência de conciliação é uma mediação informal presidida pelo juízo responsável pelo caso ou outro juiz ou um magistrate judge. Durante uma audiência de conciliação, o juiz poderá notar pontos fracos do caso para os dois lados e incerteza em torno da decisão de alguma questão futura. O juiz geralmente prefere remover casos do seu acervo, então possivelmente irá pressionar as partes a chegar a alguma solução. A maioria dos juízes requer que as partes se encontrem e conversem para resolver disputas antes da instrução e que seja peticionada em juízo. Geralmente, uma ligação telefônica será suficiente e essas ligações costumam ser bem duradouras. Às vezes, o processo de se reunir e se consultar pode resolver todas as disputas relacionadas à instrução. Mas, pelo menos, esse procedimento tende a funilar os assuntos a serem decididos pelo juízo para apenas algumas das questões trazidas pelas partes. It's also common for parties to agree to voluntary mediation, where they often choose a respected practitioner to serve as the mediator. Some mediators are so well regarded within a particular practice area that the parties think of them as having almost magical quality, where the parties think only this one mediator can resolve the dispute. The Federal Rules of Civil Procedure also have an unusual settlement mechanism called an offer of judgment. Through an offer of judgment, the defendant offers for judgment to be entered against him for a specific amount. If the plaintiff refuses to accept the offer and the plaintiff later wins at trial for less than the amount the defendant offered, then the plaintiff must pay for the defendant's costs. This rule is intended to speed settlement in cases where the defendant knows that he will lose and the plaintiff is reluctant to settle for a reasonable amount. And of course, throughout the process, the parties engage in informal negotiations, which often result in a settlement. But this can only happen if parties have lawyers representing them. Access to justice is a big problem in the United States because many claims aren't valuable enough to get a lawyer's attention. Também é comum que as partes concordem com uma mediação voluntária, onde geralmente escolhem um advogado respeitado como mediador. Alguns mediadores são tão renomados dentro de determinada área que possuem quase que uma qualidade mágica, dado que as partes entendem que somente esse mediador conseguirá resolver a disputa. As Federal Rules também possuem um mecanismo pouco usual de acordo conhecido como oferta de julgamento. O réu oferece uma proposta de julgamento a ser proferido contra si mesmo por um determinado montante. Se o autor recusa essa oferta e depois tem um julgamento favorável, porém por um montante menor do que aquele oferecido pelo réu, então o autor deverá pagar as custas do réu. Essa regra tem a intenção de acelerar as possibilidades de acordo quando o réu sabe que irá perder e o autor também está relutante em fazer um acordo por um montante razoável. E claro que durante esse processo, as partes podem se envolver em negociações informais, que com frequência resultam em acordos. Mas isso somente pode ocorrer se as partes possuem advogados que as representem. E o acesso à justiça é um grande problema nos Estados Unidos, porque muitas demandas envolvem valores que não são suficientes para atrair a atenção de advogados. So federal court does have a version of the multi-door courthouse, but the other doors are appealing primarily because litigation is too expensive. You essentially need to pay for a golden key to get through the litigation door at each stage. So more and more parties are choosing to go other routes. Então, a Justiça Federal tem uma versão do Tribunal Multiportas, mas frequentemente outras portas se tornam atraentes porque o litígio, o processo judicial é muito caro. Você basicamente precisa pagar por uma chave de ouro para atravessar a porta do litígio, em cada fase do processo. Então, cada vez mais as partes estão escolhendo outras rotas. So, in summary, my advice is not to think about ADR in a vacuum. I think we in the US made the mistake of idealizing different types of ADR processes. This was especially true among scholars in the US who argued that ADR is inherently just and inherently empowering because of the attributes of the process.
But what we have learned is that ADR is just like any other procedural rules. Parties use those rules to suit their needs, and parties with a lot of power can exploit them the way they exploit other rules. If disadvantaged parties do not have the legal information or resources they need to represent themselves well in formal legal processes, the odds are they will not be in a position to represent themselves well in ADR either. Or if the underlying laws or social structures place some individuals at a tremendous disadvantage, for example, medical bills in the United States, ADR is not going to be able to fix that. So it helps to think of ADR as part of a larger ecosystem of the justice system. To the extent there are weaknesses in the justice system, ask whether ADR may also be vulnerable to those same weaknesses, and whether there are ways to address those vulnerabilities that will improve both the justice system and ADR. Então, em suma, o meu conselho é que não pensemos em meios alternativos em um vácuo. Penso que nos Estados Unidos cometemos o erro de idealizar diferentes mecanismos alternativos. Isso foi particularmente verdade entre estudiosos nos Estados Unidos que argumentavam que esses meios eram inerentemente justos e capazes de empoderar as partes em razão dos seus atributos e procedimentos. Mas o que aprendemos é que os meios alternativos são como qualquer outra regra processual. Partes usam as regras de acordo conforme as suas necessidades, e partes com mais poder podem explorar essas regras, assim como fazem qualquer regra. Se partes menos favorecidas não têm acesso às informações jurídicas e recursos que necessitam para representar-se adequadamente nos procedimentos formais, chances são que também não estarão numa posição muito boa para se representar nesses meios alternativos. Ou se as regras subjacentes ou estruturas sociais impõem tremendas desvantagens para alguns indivíduos, por exemplo, no caso das contas hospitalares nos Estados Unidos, os meios alternativos não vão consertar isso. Então, nos ajuda a pensar nos meios, o que nos ajuda a pensar nos meios alternativos como parte de um ecossistema maior, do sistema de justiça. Em havendo fragilidades nesse sistema, perguntar-se se os meios alternativos estarão sujeitos a essas mesmas fragilidades e se há formas de endereçar essas fragilidades de modo a melhorar tanto o sistema de justiça quanto os meios alternativos. Thank you for the opportunity to speak today. I would be happy to answer any questions that you have, and my contact information is on the slide. Então, agradece a oportunidade de falar aqui hoje, está feliz de responder qualquer questão, e os seus contatos estão no slide. We thank you very much, Professor Liz, for your brilliant, precise, complete, and very enlightening lecture. We have some time for questions, so I would ask if any of the members of the... Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da EMAG, do CNJ, na pessoa da doutora Daldice, doutor Herbert, doutor Bruno e todos os demais presentes. Eu tive a oportunidade, quando eu fui à Universidade do Oregon, de presenciar uma coisa chamada corte terapêutica, né? A corte terapêutica em que os usuários de droga, respondendo um processo crime, reconheciam o crime e reconheciam o seu vício e a necessidade de tratamento. E tinha todo um sistema de suporte estatal para essa finalidade. Assim como uma corte específica para veteranos de guerra. Assim como uma corte específica para gênero. E assim como uma corte específica para pessoas que praticavam ilícitos a partir de doenças psiquiátricas. Eu queria perguntar para a professora Liz Tippett, né, se ela acha que a corte de drogas, a corte terapêutica, se constitui numa ADR ou ela pensa que é um outro sistema. Você fala inglês também? Translate it. Maybe you can. I can do it. Okay. Okay. So Professor Celia mentioned that she had the opportunity to witness what would be a therapeutical court to address drug use addicts that would respond to criminal procedures and that would recognize the crime and the need for treatment. There are also a system of state support with that purpose. Also courts aimed at war veterans, gender crimes, and other crimes related to psychiatrical diseases. So her question would be, in your point of view, this court, especially the one related to drug addicts, would be a form of ADR? I think,
Yes, I mean, I think drug court is a great example of really tailoring the system to address all of the different problems that lead someone to end up in the criminal justice system in the first place relating to drugs. So one of the things I really like about drug court is they thought about, well, what are the reasons people are taking drugs? And so they provide, rather than just throwing the person in jail, they provide social work help and they provide drug treatment. And then but they also have a collaborative relationship with the court. So I like drug court as an example of sort of thinking about how to tailor a system to address a specific problem rather than just maybe tinkering on the side with how the judges interact with the defendants, but instead thinking about what would actually prevent this person from ever coming back here with another drug offense. Então, ela pensa que esse tipo de corte relacionada ao uso de drogas é um exemplo de customização da justiça. Uma coisa interessante é que se pensam nas razões que levaram ao uso de drogas e também nas possibilidades de tratamento, uma relação de colaboração com o judiciário. Seria um exemplo de como customizar a justiça para problemas específicos, inclusive que contemplariam a possibilidade de prevenir o retorno das partes para nesse tipo de problema e as cortes em si. Está aberto para as questões? Então, Bruno? Acho que podemos. O mais interessante é o debate com a plateia, né? Acho que podemos abrir sim, professor. Então, abrindo para a plateia na sequência, então. Só vamos pedir assim, para a professora Liz poder ver a gente, ela está vendo com a base da câmera aqui. Então, se a pessoa puder vir aqui, pegar o microfone sem fio, para ela poder também ver a pessoa que está fazendo a pergunta, mas fica aberto à disposição. Quem tiver alguma pergunta. Só se identificar também no início. Boa tarde a todos. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu me chamo Hélio Braz, eu sou juiz de Direito em Recife, capital do Pernambuco. A nossa preocupação é de como se dá essa customização, se isso significa uma parceria com as entidades privadas, ou seja, as mediações e as autocomposições que acontecem fora do judiciário. De que forma, em Oregon, é feita esta, digamos, parceria da customização com o setor privado. Muito obrigado. Se é com o setor privado. Então, doutor Hélio Braz, inglês. So, the question here comes from Judge Braz from Recife, Pernambuco, and his concern is how does this customization, this tailoring of the process can happen in terms of partnerships with private entities that offer mediation and that happen already outside of the courts. And he asks, how does that happen in Oregon, if it does happen? Oh, that's such a difficult question. Thank you. I think the mistake on the American side was that the courts do not scrutinize these agreements at all. I think and we saw that a little bit with the Me Too movement, where there were a lot of secrecy-related contracts that courts never scrutinized, and that created a big problem that, when people later revealed all of the bad things that had happened to them. So in the American system, I think the problem really was that courts were complicit in simply allowing ADR of every stripe and enforcing every contract, particularly under the Federal Arbitration Act, without questioning whether ADR was being misused. And I think also there's the fault also lies with Congress, who has not bothered to amend the Federal Arbitration Act since 1925. Essa é uma pergunta difícil, ela agradece. Acredita que o erro dos americanos é que as cortes não exerceram muito escrutínio sobre esses acordos. O movimento do ADR, desde o início, trabalhava muito com a questão da confidencialidade e muitas ilegalidades ocorreram. E, no ponto de vista dela, o judiciário foi complacente com isso e com todo tipo de ADR que se praticava, cumprindo com os contratos, especialmente dentro do bojo do Federal Arbitration Act, sem questionar o uso do ADR. Mas a culpa também está no Congresso, que também não rediscutiu o próprio estatuto, né, do ADR desde 1925. Quem mais? Pergunta? Aberto para a audiência. Open for the audience. So,
Alguém? Enquanto a audiência vem, eu queria completar um pouco a pergunta que o Dr. Hélio fez, da experiência das cortes terapêuticas. Na verdade, a gente tem que pensar o judiciário como uma base segura, se a gente pensar no olhar da psicologia, né? Porque quando você está numa situação de transição, numa situação de luto, numa situação em que você tem perdas ambíguas, o que acontece? O judiciário talvez seja um espaço que você acredite que será uma base que te gerará segurança. E no momento que você depara com situações muitas vezes concretas e que são de aplicação de lei, você não encontra isso. Se você puder considerar e verificar aquele sujeito dentro do seu contexto de luto, de transição, e talvez ter essas interlocuções, porque essas pessoas, de regra, têm uma escuta reduzida. Então, você fala, poxa, a gente está falando aqui, está tentando um acordo, o cara é intransigente. E, na verdade, muitas vezes não é. É o momento que ele está passando. E nas questões de droga, isso parece que nunca termina, né? É uma perda ambígua, um movimento eterno, né? De um luto que não chega. Então, para a questão de luto, ou melhor, na questão de drogas, de gênero, essas parcerias, esse movimento das cortes terapêuticas é muito interessante. Uma hora a gente pode conversar sobre isso especificamente, que talvez fuja só isso do tema, mas é muito interessante, eu fiquei muito emocionada de assistir. Olha que eu já vi coisas muito interessantes no âmbito das ADRs, das cortes e de demandas específicas e seus tratamentos, mas, nesse caso, até lágrimas chegaram a cair pela humanização do judiciário. Tá? Obrigada. I explain for you, Liz. So what Professor Celia also shared with us, Professor Liz, is her experience with therapeutical courts. She realizes that the courts are a safe base, but there is a situation of grief, of transition, of ambiguous losses, and perhaps the courts may be a space that will generate some kind of safety. But when you face concrete situations in which law is only applied, that does not occur. When you face with a subject in such situations, there is a very reduced ability to listen. And sometimes it's not that the person cannot listen, but it's the moment that this person is living. And in issues related to drugs, this grief can be a movement, a never-ending movement. So issues like drugs and genders, this is a very interesting movement, the one related to the therapeutical courts. We should talk more about that. And she was even very emotional to witness such contexts. And even tears came up to her eyes in view of the humanization that courts were able to provide in that situation. Yeah, the drug courts really give the criminal defendant an opportunity to talk, to tell their story, and to establish a relationship, not just with the community services, but with the judge, because they come back every week to report on their progress. And it's also very moving because sometimes family members are there, and the family members will express their appreciation for the court and express their appreciation for the program and how much their family member's life has changed. So it really is a different model for thinking about criminal justice in the drug context. Então, essas cortes, the drug courts, são uma oportunidade para os réus contar suas histórias, estabelecer relações com o juiz, com a comunidade, com as instituições. E é realmente muito comovente, porque a família, às vezes, está lá, expressa sua gratidão pelo programa, narra as mudanças na sua vida, e é um modelo muito diferente para se pensar no sistema de justiça criminal, especialmente no tocante aos crimes relacionados a drogas. Mais questões? Mais que alguma... Mais alguma? Todos muito Não. bem-vindos. Nós temos tempo para mais algumas questões. Eu vou fazer uma pergunta, então. Nós temos uma imagem aqui que nos Estados Unidos não se usa uma mediação com o poder público, porque já existe o uso de ADRs administrativos, ou seja, do uso da mediação, da conciliação, nos próprios órgãos administrativos. É isso mesmo? Ou existe algum outro motivo? Ou pelo contrário, é utilizado mediação com o poder público em juízo, ou seja, nas cortes? Eu já falo em português. We have an image that there is no mediation in the U.S. with the public administration because they're supposed to be ADR in the public agencies.
Is that the real reason? Is that the real scenario? Or indeed there is ADR involving the public administration in the courts? ADR in the court system or in like the public administration, like, for example, the Environmental Protection Agency? I think Yeah. I believe in the court system, but involving the agency. Yeah, I mean, there is mediation, I think. There is mediation. I mean, the parties use mediation pretty frequently. And they're so funny about it because they're not rigorous about thinking about, or even strategic about how to use the best mediation. I mean, they have this magical thinking around mediation where they, they think that like this mediator is going to fix everything for them, and they've been fighting for years. But if they just bring in the right mediator, they'll wave their magic wand and the dispute will go away. And that happens sometimes. I mean, I think that's the reason why they have this notion is sometimes it does work that way, and then they sort of hold on to that hope in all their lawsuits. Há mediação e as partes usam com frequência. E é até engraçado, porque a administração pública parece não ser estratégica no uso, né? Parece imaginar que é algo mágico, que o mediador vai usar uma varinha de condão e que vai resolver a disputa, que às vezes se desenrola por anos. E às vezes isso acontece, então a esperança se confirma. Mais alguma coisa? Bom, mais perguntas aqui da plateia? Não tem? Aproveitar a oportunidade. Acho que uma coisa para complementar, professora, só que o curso que o senhor mencionou é semana que vem, né, em princípio. Que acho que o senhor falou do horário, mas não falou do local e da... Sim, sim. Só para... Eu sou péssimo para fazer comercial, especialmente quando é de um evento não comercial, gratuito. Mas, enfim... A professora Liz deve, bom, enfim, a professora Liz deve vir, né? Resolvido esse problema que já está praticamente resolvido. Ela deve vir semana que vem para um curso gratuito na USP, sob coordenação do professor Freitas, e é esse curso que ele está convidando a todos. Começa segunda-feira, pela manhã. Isso se não tiver nenhum problema com os voos da professora Liz, sim, acontecerá. Começa de manhã e vai durante toda a semana, professor Freitas? Toda semana, até sexta-feira, Tem todas um as link. manhãs. Todas as manhãs. Tem um link de inscrição, mas se eventualmente quem quiser participar não tiver acesso a esse link ou não conseguir, pode direto aparecer lá, né? Pode comparecer, o curso é aberto, são open lectures, mas aqueles que precisarem ou que desejarem a certificação, seria necessário fazer a inscrição por esse link. E o curso será em inglês. Talvez alguma tradução que a gente faça, mas ele será em inglês. Eu posso fazer uma colocação, se não atrapalhar? Gente, eu queria verificar com vocês a seguinte situação. A Elizabeth Tippett falou sobre a falta de orientação jurídica. Eu queria só lembrar que existe um enunciado do Conselho da Justiça Federal, inclusive que nós tivemos a oportunidade de trabalhar na comissão de trabalho do evento, que propicia que os programas que sejam gratuitos de mediação, tanto no âmbito da universidade como gratuitos fora do âmbito da universidade, o coordenador que não esteja, ou o professor, ou o coordenador que não esteja mediando, pode dar orientação jurídica e também levar à homologação esses acordos. É o enunciado número 30. Talvez a gente pudesse trabalhar um pouco mais e entendê-lo como funciona, talvez ele possa ser útil para todos nós, né? Porque eu tenho percebido em algumas mediações e conciliações que eu tenho supervisionado como docente, que muitas vezes falta orientação jurídica e acaba que a pessoa acaba sendo compelida a transigir por não entender o contexto do que está acontecendo. É um pouco o que ela fala da falta de orientação. Mas acho que não só orientação jurídica implica um acordo que seja eficaz ou seja válido. Eu acho que a gente também precisaria estudar um pouco mais sobre a racionalidade decisória e o quanto alguns acordos não são praticados em acrasia contra a própria pessoa. Isso também é um outro tema que a gente pode conversar num outro momento com mais calma. Tá bom? Professor Liz, just to give you a brief translation of the comment that Professor Celia shared with us, there is a rule in the Council of the Federal Justice, not a rule, how do you say that? Enunciado. Some sort of rule that announces that free programs inside universities
in and outside universities that provide mediation And free programs. and free legal aid. The coordinator or the professor that is not mediating can give legal orientation and even provide for the judicial analysis of those settlements. It's a rule number 30. And she has realized that in some mediations that she has been supervising, that there is a lack of actual legal aid and legal orientation. And the person ends up being compelled to settle in view of the context and in the lack of legal information. But it's not only legal information that applies a pressure to settle. We can also talk about the rationality that the person can exercise in those contexts. And it's the theme of acrasia, and Yeah, I'm here I think- translating, yeah, that should be acrasia. something to be Acrasia. further discussed. Yeah. That's really great to hear. You know, one of the things that happened in the American ADR community is we became very obsessed with secrecy and neutrality and privacy. And those parts, when you apply that to mediation to the exclusion of any other principles, you get in a situation where you don't provide legal advice to someone who's going into a mediation with no legal knowledge. And that has predictable results. So I do think that it's really good to think about other ways of designing your process, like building in a process for receiving legal advice to make the whole ADR system more fair. O que tem acontecido nos Estados Unidos é que eles estão obcecados com a confidencialidade, a privacidade e a neutralidade. E isso culmina em muitas situações em que as partes realmente não recebem orientações. E disso você pode pensar que há resultados previsíveis, né, de resultados ruins. Então, é bom pensar que tem outras formas de se desenhar esses meios alternativos, formas mais justas. Ai, tudo bem? Como vai? Aqui, ó, Ricardo. isso. Aqui para poder te Vem aqui ver. na frente. Isso. Boa tarde, eu sou Ricardo Pereira Júnior, eu sou juiz, coordenador do Sejusc Central aqui de São Paulo. E a minha pergunta diz respeito aos mediadores que são utilizados. Pelo teor da palestra, os mediadores são gratuitos. Vocês ofertam algum tipo de compensação por esse trabalho que é realizado gratuitamente? Qual tipo de atrativo vocês utilizam para atrair esses mediadores para trabalharem nas cortes? E uma segunda questão, existe algum curso ou alguma formação prévia que é dada para esses mediadores? Essa é a minha pergunta. So Judge Ricardo is the coordinator of the Center of Judicial Dispute Resolution here in the State Court of São Paulo. And he realized from your speech that the mediators are volunteers. But he wonders if there is any sort of compensation for this sort of work and any sort of incentives so that these mediators would work in the courts in Oregon. And also in terms of the capacitation or courses for those mediators. Yeah, great question. Great question. Where there is funding for mediators, it's very minimal, and that affects the quality of the services that you receive. And so I think there is sometimes a movement to professionalize mediators, to require certain credentials. That's an ongoing debate. But the United States system really needs to fund its ADR properly so they can provide high quality neutrals in their court-related processes. Ok, thank you. Ela entende que tem poucos incentivos, realmente, e compensação para o trabalho desses mediadores, o que afeta a qualidade. Há um movimento de profissionalização e credenciamento, mas que os Estados Unidos precisam organizar o seu sistema de ADR como um todo para pensar nos seus mediadores. É isso que eu entendi. É isso aí. Eu acho que é isso mesmo. É um programa parecido com o nosso. Estamos abertos para questões. Temos tempo, mais 20 minutos, isso? A próxima conversa 3h30. Tá tranquilo. Quanto? Just asking how long we still have for debates and questions? Sim, se quiser. Well, 20 minutos? Temos tempo ainda, senão também não precisamos forçar as perguntas, mas nós temos tempos para discussão, se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, né? Uma curiosidade que eu tenho é se nos Estados Unidos ainda se usa o livro Como Chegar ao Sim,
para capacitar mediadores ou não. Não. Porque a gente usa bastante aqui, como ela foi discípula do Roger Fisher, seria interessante saber, né? Professor Liz, Judge Bruno asks if in the US you still use Getting to Yes and Yes. courses. Oh, And what about Moffitt? Professor Moffitt. okay. Ok. Right behind you. Many editions. Oh, Okay. the whole series. That's because, Professor, we use a lot Getting to Yes in the mediation courses, and I would like to know the importance of. I would like you to talk about the importance of Roger Fisher that you worked with some time. So how was he? We have some curiosity about the authors of Getting to Yes. Oh, goodness me. Okay, here, I will tell you. So Roger, I think, is known for telling everybody to get along. And that's true because he fought in World War II and he had a very strong sense of the horrors of war and the cost of conflict. But the thing people also don't know about Roger is he's an extremely good lawyer. And he argued before the Supreme Court and he used his tools in a very strategic way. And so I think he objected to people having a religious view of the ideas in his book. And in fact, when he would teach courses, he would actually bring out a copy of his book, and he would rip the book in half in front of his class to say, like, this is not a religious text. Yeah. But of course, what people didn't know was the book was already ripped. He taped it together and then would show up to class every time with a book that had already been ripped. I will also add, it's not a handbook for mediation, it's a negotiation handbook. Yeah. Então, o Roger Fisher continua dizendo para todo mundo continuar convivendo e tentando conviver melhor e fala dos custos do conflito e da guerra, mas o que talvez muitos não saibam é que ele é um ótimo advogado e que ele usa suas ferramentas de negociação de uma forma muito estratégica. E ele também se ressente com uma visão religiosa do seu livro. Ele sempre, em curso, traz o seu livro e rasga no meio. Mas o que ela conta para a gente é que, na verdade, o livro já está rasgado com uma fita durex, que aí ele faz essa cena, no fundo. Fala que o livro não é um texto religioso. Também adicionar que não é um livro, um manual de conciliação ou mediação, é um livro sobre negociação. Desculpa a insistência, porque a oportunidade é raríssima. Professora, o tempo da mediação dentro do Poder Judiciário é um tempo mais racional, é um tempo do kairos. Do Cronos. Às vezes, uma mediação de fundo mais emocional, com o tempo do Kairos, só acontece fora do judiciário. A minha pergunta é como vocês realizam isso? Vocês encaminham os casos para uma transformação humanista, uma mediação transformativa, uma mediação humanista, um outro tipo de mediação que exige um tempo maior, que não é possível dentro do judiciário. Vocês realizam isso aí no estado do Oregon? So the question here is about the time of mediation, because the time in the courts sometimes is not compatible with a more emotional mediation that could only perhaps happen outside of the courts. So how does it happen in Oregon? Do you send, the cases are sent to a more transformative, more humanitarian, humanist mediation that demands a larger period of time? How does it happen? It really depends on the context. So, for example, family law cases involving child custody disputes are sent to a special mediation program that handles just that. And so the parents will go together for usually entire day or half a day just to resolve their dispute about child custody and when the child will be with whom. So that's an example of how the courts will sort of strongly send some types of disputes to ADR. In other cases, it's usually the parties referring themselves to mediation. And so they have usually an idea of what kind of mediator they think will help with their particular type of case. So if they have a very emotional client, they might choose a mediator that they think is especially suited to making their very emotional client
feel better or feel heard or have a chance to tell their story. So in many cases, it's the parties themselves who are picking and choosing which type of mediator they think will be most helpful. Depende muito do contexto. Por exemplo, no âmbito do direito de família, na questão da guarda de crianças, há um programa especial que lida particularmente com isso. Então, os pais vão lá, passam um dia inteiro, discutem visitas e guarda. Esse é um bom exemplo de como a ADR pode lidar com esses diferentes tempos. Mas também acontece muitas vezes das partes buscar por si a mediação. E aí elas buscam um tipo de mediador que sabe que irá auxiliá-las da melhor forma, considerando seu perfil, seu conflito, inclusive se for uma questão mais emocional, que lhes permita que essa abordagem seja realizada. Posso fazer uma pergunta? Dentro e fora. Não, entendi que tem um programa específico no judiciário. No judiciário. Mas que as partes também procuram por si próprias. A sensação que dá é que também advogados têm mais acesso à informação. Ela fala pick and choose. Eles escolhem de acordo com as suas preferências. Mas há programa judiciário também. Vamos só pela ordem, eu ia propor, por favor. Temos mais um tempo para uma ou duas perguntas, mas eu pediria que fizessem na sequência, se for possível. É possível? Embaralha muito. Não, pode fazer. Os que façam na sequência e depois a resposta na sequência. Então, aproveita. Take benefit. It's me again. Nós temos aqui no nosso sistema basicamente uma só porta, que é a entrada processual. As pessoas entram com o processo no Poder Judiciário, né? Agora, pela primeira vez, a gente tem uma alternativa de se buscar uma mediação pré-processual, mas a nossa grande massa de casos entra através do processo no Poder Judiciário. Como eu vou encaminhar as pessoas para uma mediação, para um outro tipo de tratamento? E como é feita justamente essa seleção, se existe no sistema de vocês, para que eu possa encaminhar o caso para o atendimento correto? Porque aqui nós temos uma certa diferenciação entre conciliação e mediação. Eu sou um coordenador de um centro em que eu tenho 3 tipos de atendimento. Uma negociação muito simples, né, praticamente direta entre as partes, para resolver problemas, principalmente para legalização de, por exemplo, um divórcio que já aconteceu, formalizar esse divórcio. Outros casos, a gente tem uma abordagem rápida, em que as partes simplesmente querem consolidar alguns pontos duvidosos. E, no final, nós temos situações muito complexas em que as pessoas precisam fazer várias sessões de mediação. Normalmente, nós temos que aguardar a propositura de um processo, aguardar que as pessoas acabem se exaltando com a propositura desses processos, para que, então, nós encaminhemos esses casos para uma mediação, né? Vocês têm algum outro tipo de tratamento que evite justamente esse passo inicial? Mais uma questão. A senhora tinha... Não, vem para poder facilitar a imagem. Mas é para isso que estamos. Seja bem-vinda. Boa tarde. Estou lá? Então, eu fiquei emocionada com aquele relato do trabalho feito, que você comentou também sobre a humanização, a questão do acompanhamento das drogas e dos crimes. Eu sou mediadora judicial, facilitadora de justiça restaurativa no TRF4, e eu fiquei curiosa se esse programa tem alguma similaridade com a justiça restaurativa, com o programa de justiça restaurativa. So as for the first question, Professor Liz, Judge Ricardo states that there's only one door here in our court system, which is the litigation. And now there is the alternative to seek pre-procedural mediation. But the grand majority of lawsuits enters the courts through the litigation. So how can I actually send people or orientate people to mediation, to any other sort of door? How does this selection is done, this screening to send cases to the proper treatment?
there are differences here in Brazil between mediation and conciliation. Also, in the Center of Dispute Resolution here in the State Court, there is 3 different kinds of procedures. One is a very simple negotiation that it's particularly done directly between parties just to formalize situations that are already settled. Also, a very quick approach to consolidate some issues that are still pending. And the other, which would be the mediation, with more complex cases that can go on through many sessions. But in all these 3 cases, mostly we have to wait for the filing of a lawsuit, which escalates conflict, makes people more angry, etc. So is there any other sort of way that we can think of in view of this scenario? Well, what the American system did, which I don't recommend, was they started requiring people to go to certain types of ADR. So in some courts in the United States, the court will send you to arbitration because your claim isn't worth enough money. And so the court will say you must go to arbitration if your case is worth less than $200,000. Or the court might say everybody must go to mediation, and whether it's the right time for them to go to mediation or not. And sometimes that's not a good use of their time. So, I mean, one thing I like about our federal system is it requires the parties to sit down at the start of a case and come up with a plan for ADR that works for them. So they can decide if they want to do mediation, and it forces them to think about it and to pretend to get along, and to pretend to come up with a plan about ADR, which I think is better than saying this case you automatically have to go to arbitration, or this case you automatically have to go to mediation. But I also think models like drug court and models like family court that customize their ADR around the particular needs of that sort of case has also worked really well. Então, algumas soluções do sistema americano, e muitas vezes isso não foi tão positivo no ponto de vista dela, se exigiu o caminhamento para a DR, o encaminhamento mandatório para arbitragem em razão do valor devido, ou que todo mundo tem que ir para a mediação em determinada fase do processo, mesmo quando isso não é adequado. O que é interessante, que ela acha que é um bom aspecto, é de requerer ou de promover que as partes sentem para conversar sobre o assunto do meio a ser utilizado. E mesmo que elas finjam que elas se dão bem durante essa conversa, pelo menos elas tentam, a partir daí, traçar um plano do qual seria o melhor mecanismo para o seu caso. É melhor do que alguém dizer o seu caso deve ser encaminhado para esse mecanismo ou para esse mecanismo. Mas ela também acredita que modelos customizados, como o das drug courts e do modelo de família, que ela mencionou na outra pergunta, são boas vias para se pensar a respeito. Now, as for the second question, just translating to you, Professor Liz, so it was very interesting to hear about the report on the drug courts and related to crimes that are related to drugs, and how that provides a more humanized treatment and a follow-up of those people. And also being a facilitator in the restorative justice program, she asks if there is a similarity between this program in the drug courts and this approach and the restorative justice. That's a good question. So in the United States, restorative justice is very focused on the victim, and the purpose of a restorative justice process in the United States is for the perpetrator to apologize to the victim and make amends. So that happens sort of a little bit in drug court, but to the extent that there are no victims really, other than, for example, the family of the person who is taking the drugs. And so you do see in drug court people apologizing to their families, and so you have, when you think about who are the real victims of drug use, the people who are victims, which are the family and friends of the person who was using, they do get some justice and some peace through the drug court process, even though they're not formally involved in the judicial system at all. Então, ela vê muito que a justiça restaurativa nos Estados Unidos é muito focada na vítima.
E o propósito, um dos propósitos primordiais é que a vítima se desculpe, o ofensor peça desculpas à vítima. Isso acontece um pouco, sim, nas drug courts. As vítimas são entendidas aí como a família, os amigos, e ela enxerga esse momento de desculpa. Talvez essas sejam as verdadeiras vítimas, mesmo que elas não estejam envolvidas no sistema de justiça, que elas não sejam parte daquele processo, mas o procedimento proporciona esse momento, né? Bem, tendo chegado já ao momento de encerrar, I would like once more to thank you, Professor Liz, for your brilliant lecture, and well, we'll have time enough to be in touch next week, so have a safe trip, and thank you very much for joining us this afternoon. Thank you very much for having me. It was great to see you all, even remotely. Ok. Na sequência, agradecer, Dr. Bruno, agradecer imensamente o trabalho extraordinário da querida amiga, a doutora Maria Cília Asperti, que foi Amadora. Mais um trabalho gracioso, não são só os mediadores, mas os tradutores. Cadê meus incentivos? A doutora Célia, que nos ajudou também, e a doutora Taldice, e aos que pacientemente presenciaram essa sessão. Thank Muito obrigado. you so much, professor. Thank you. This is a wonderful translation also.